Olá, venho mais uma vez através desse vídeo para compartilhar mais uma porção do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com o teu coração. Para mim é um motivo de muita alegria, e satisfação. Mais um dia, mais uma oportunidade, que o Senhor nos dá para poder compartilhar, o Evangelho da graça. 1 Coríntios 1,18 vai dizer que a palavra da cruz que pregamos, ela é loucura para quem perece, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Sou grato a Deus, por essa manhã, por mais essa quarta-feira, por mais esse dia, onde as misericórdias do Senhor, ela tem se renovado sobre a nossa vida. Sou grato a Deus por sua bondade e por sua benignidade que dura para sempre, Eu não sei aonde essa palavra ela vai chegar no coração de quem ela vai chegar. Eu não sei quem vai ter um tempo, para meditar e refletir, sobre a palavra que eu quero compartilhar nessa manhã. Nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra que fala do amor profundo, do amor incondicional de Deus, É sobre isso que eu quero falar nessa manhã, sobre o amor incondicional de Deus, sobre o amor profundo de Deus, como eu já falei aqui, e as escrituras elas nos ensinam que Deus ele não tem amor. Deus ele é amor. Amor faz parte da essência de Deus. Amor faz parte da natureza, de Deus. Quando a gente observa a natureza que ele criou, quando você observa, os pássaros, os animais, toda a criação do Senhor, você vai ver que ela trabalha de conforme, ordem, há uma ordem no meio da criação. E você vai ver o cuidado, o amor de Deus, aleluia, sendo expresso também através da natureza e através também da sua criação, Eu quero compartilhar uma palavra que está aqui no livro de Oséias, amém? O livro de Oséias, profeta menor da Bíblia, Oséias capítulo 1, É o tema que fala casamento simbólico de Oséias, idolatria e corrupção de Israel, ameaças e promessa de perdão, A Bíblia vai dizer em Oséias capítulo 1, a palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse, pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu e tem se desviado do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Com base, nesse versículo, nesse capítulo 1, nesse versículo 2, que diz, o princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias, vai e toma uma mulher de prostituição, filho de prostituição, porque a terra se prostituiu e tem se desviado do Senhor. Com base dentro desta palavra, para a gente entender aqui, o que eu quero compartilhar, com você que está aí do outro lado nessa manhã. A minha oração é que essa palavra ela venha como uma instrução para o nosso coração nessa manhã. A minha oração é que essa palavra ela venha trazer uma reflexão, profunda do nosso coração, que ela venha nos fazer pensar, em relação à nossa vida, em relação, os caminhos que a gente tem andado, as escolhas que a gente tem feito, e que a gente venha trazer uma reflexão, como está o nosso relacionamento verdadeiro, com o Senhor, que essa palavra ela venha trazer luz, que ela venha trazer direção, que essa palavra venha trazer fortalecimento, renovo, que essa palavra venha trazer recomeço, amém? Essa é a minha oração. Livro de Oséias, o contexto de Oséias, quando Oséias escreve essa carta, o contexto de Oséias é o seguinte, o povo de Israel, por séculos já está afastado do Senhor, Quando Oséias escreve essa carta, o povo de Israel, de maneira política, a política de Israel ela está corrompida, ela está comprometida, O sacerdócio, de Israel está comprometido, O povo está comprometido, o coração do povo está
está né, comprometido. Há uma corrupção espiritual nos dias, né, que Oséias ele escreve essa carta. O povo de Israel está com o seu coração longe de Deus, né? Há uma apostasia, há um tempo de frieza espiritual, né? O social do povo de Israel, né? A área social está corrompida, há muita injustiça, né, nos dias de Oséias. Então Deus vendo a condição, né, do povo de Israel, Deus vendo a condição, né, política de Israel, a condição espiritual de Israel, né? O Israel nesses dias, Deus vê Israel nesses dias, né, de modo, né, adulterando o espiritual. Israel está vivendo, né, um adultério espiritual, né, uma traição espiritual. Então Deus é um Deus que ouve, Deus é um Deus que vê. Então Deus vai e levanta esse homem chamado Oséias, e Deus dá uma ordem a esse homem. Deus fala para Oséias: Oséias, vai e procura uma prostituta, né? Filho de prostituições, né? Eu quero que você case com ela, né? Eu começo a pensar em Oséias, quando Deus dá essa ordem para ele, né? A Bíblia vai dizer que muitas das vezes Deus vai usar as coisas loucas para confundir as sábias, e Deus vai usar muitas das vezes aqueles que não são para confundir aqueles que são. Eu começo a pensar a cabeça de Oséias, quando Deus dá essa ordem para ele, né? Oséias, a gente já sabe, né, na Bíblia, que o profeta naqueles dias era um homem separado, era um homem de Deus, né? Era um homem que tinha uma vida separada para Deus, era um homem que levava recado de Deus, levava bênção ou levava juízo, né? Era um homem que, quando ele abria a boca dele, acontecia aquilo que saía da boca dele, porque ele era como se fosse um porta-voz de Deus. Deus usava os profetas, né, para denunciar, né, juízo, né, para denunciar justiça, né, ou para abençoar, para derrubar, para levantar, para edificar, né, para destruir, né? Então a palavra de um profeta de Deus naqueles dias tinha muito peso. Então o profeta ele vivia, né, separado, né? Ele era um homem santo, ele era um homem separado da sociedade, ele era um homem devoto, tinha uma vida totalmente devota ao Senhor. Então eu começo a ver, né, quando Deus dá ordem a Oséias, né, para Oséias agora ir e casar com uma mulher prostituta, né, uma mulher adúltera, né, e o nome dessa mulher era Gomer, né, e Oséias, né, eu não sei o que passou, a Bíblia não fala o que passou na cabeça de Oséias, qual foi a luta de Oséias, mas Oséias vai e obedece a voz de Deus, a ordem de Deus. Então Oséias vai e casa com essa mulher chamada Gomer, né? E quando Oséias casa com essa mulher chamada Gomer, que eu já falei que era uma mulher, né, adúltera, era uma mulher infiel, né? Deus queria mostrar o quê, né? De modo simbólico, Deus queria mostrar o quê para o povo de Israel? Deus estava mostrando para o povo de Israel que Oséias, né, ele representa Deus, né? E essa mulher Gomer representa o povo de Israel, né? Essa mulher Gomer, ela representa essa prostituta, essa adúltera, essa mulher chamada Gomer, ela representa a infidelidade de Israel para com Deus, né? Então, a Bíblia fala que Oséias vai e casa com essa mulher, né? E a Bíblia fala que Oséias casa, traz ela para casa, dá de comer a ela, dá de vestir a ela, dá amor a ela, dá segurança a ela, né? Oséias dá um filho a ela, né? Ela gera um filho de Oséias, falando de frutificação. Então Oséias faz ela frutificar, faz ela ter um filho. Mas passando o tempo, essa mulher, ela vai de modo infiel e trai Oséias. Ela volta para a prostituição, ela volta para o adultério. Então Deus dá ordem novamente para Oséias ir buscar ela e perdoar ela. E Oséias vai aonde ela está, né, naquela situação de infidelidade, de traição, e Oséias vai até ela, conversa com ela, perdoa ela e traz ela novamente para casa. E Oséias dá comida a ela, dá de vestir a ela, dá dignidade a ela. Oséias perdoa, Oséias ama essa mulher e mais uma vez dá um segundo filho a ela, né, falando de multiplicação, falando de frutificação, né, falando de bênção, abençoa a vida dela com mais um filho. Mas passando o tempo, essa mulher mais uma vez, de modo infiel, ela vai e trai novamente Oséias, e isso aconteceu por 3 vezes.
E as 3 vezes Deus, né, usando essa situação para mostrar o povo de Israel a profundidade do amor dele, né? Então, por 3 vezes essa mulher vai e trai Oséias. Essa mulher vai e se mostra a infidelidade com Oséias, né? E eu fico vendo quem morava perto de Oséias, quem conhecia a vida de Oséias, vendo aquela situação, muitas das vezes sem entender, né? Mas era o Senhor usando a vida de Oséias, o casamento de Oséias com Gomer, para mostrar, para apontar a infidelidade do povo de Israel e mostrar o amor incondicional dele através de Oséias. Quantas das vezes na história de Israel, o povo de Israel tropeçou, o povo de Israel abandonou a Deus, né? No Êxodo 19, quando Deus aparece e Deus vem, né, no Monte Sinai, ali Deus oferece o pacto dele, Deus dá a aliança dele ao povo de Israel, dizendo ao povo de Israel: se vocês diligentemente ouvir a minha voz e obedecer, eu estou fazendo uma aliança com vocês, né? E vocês vão ser o meu povo particular, a minha propriedade particular, e eu vou abençoar vocês, eu vou ser na vida de vocês, eu vou, através de vocês, né, mostrar para as outras nações, né, através da vida de vocês, o Deus verdadeiro, né? Então Deus estava separando o povo de Israel através daquela aliança, né? E por conta das vezes o povo de Israel quebrou a aliança com Deus, por conta das vezes o povo de Israel ele se misturou com a idolatria, quantas vezes o povo de Israel afastou o coração de Deus, quantas vezes o povo de Israel quebrou a aliança com Deus. E você vai ver na história de Israel que mesmo quando o povo quebrava a aliança, Deus sempre traçava um caminho, um modo de trazer novamente o povo de Israel para perto dele. Nós estamos falando aqui de um Deus que é soberano, que ele tem toda a soberania, todo o governo dos céus e da terra, que tem um governo do cosmos, que tem um governo de toda essa terra, né? Tem um governo de todos esses governos que estão debaixo dessa terra. Deus é aquele que sempre vai dar a última palavra, né? Ele vai dizer em Êxodo 19 a Moisés: ei Moisés, diz ao povo que toda a terra é minha, então eu escolho quem eu quero. E naquele momento Deus tinha escolhido o povo de Israel. E dentro desse contexto, né, histórico de Oséias, o povo estava mostrando para Deus a sua infidelidade através das suas ações, das suas atitudes, né, idolatrando, né, se prostrando diante de um Deus estranho chamado Baal. Então Deus, ele através de Oséias, ele começa a mostrar a fidelidade dele e começa a apontar a infidelidade do povo, né, de Israel, né? O amor de Deus, ele é profundo. O amor de Deus, ele é incondicional. Eu não sei com quem essa palavra vai chegar, com quem eu estou falando através desse vídeo, mas que o Espírito Santo, ele veio usar a minha vida, veio usar essa palavra para trazer luz no teu entendimento, para trazer clareza na sua mente, para trazer luz no teu coração, para que você venha entender o quão grande é o amor de Deus por você. Eu não sei o caminho que você tem andado, eu não sei as escolhas que você tem feito. Eu não sei se um dia você entregou a tua vida a Cristo, né? E passando o tempo, o pecado entrou na tua vida e você se afastou de Deus por vários motivos. Às vezes porque alguém te magoou, às vezes porque alguém te traiu, às vezes porque você foi fraco e tropeçou em algum pecado, né? Alguma consciência do teu coração, uma cobiça do teu coração lhe prendeu em algum pecado, às vezes ele prendeu na mentira, no engano, né? Não importa, né, o pecado, não importa o erro, não importa, isso não importa. O que importa é que o Senhor, dentro desta palavra, está te convidando novamente a vir com arrependimento. Porque é isso que o livro de Oséias, ele aponta. Ele vai apontar a infidelidade do povo de Israel. É como se Deus estivesse falando: eu trouxe vocês para perto de mim, eu ofereci vocês uma aliança, eu dei vocês de comer, eu dei vocês uma terra que mana leite e mel, eu guardei a vida de vocês, eu supri a vida de vocês, eu livrei vocês dos seus inimigos, eu fiz vocês frutificar, eu prosperei a vida de vocês. Mas mesmo eu fazendo tudo isso, sendo fiel,
vocês sempre se mostraram infiel a mim e sempre me abandonaram por sua infidelidade. É isso que Deus está mostrando através de Oséias. Mas a Bíblia vai dizer no livro de Oséias que também Deus, ele fala que toda a nossa rebeldia, toda a nossa infidelidade, com certeza vai ter uma consequência, mas mesmo tendo uma consequência, Deus nos dá, né, uma oportunidade de nós estar nos examinando e nos arrependendo do nosso mal, nos arrependendo do nosso pecado. E Deus nos dá uma oportunidade de voltar a Ele. Da mesma forma que Oséias foi atrás de Gomer, Deus, através desse vídeo, está indo atrás de você. Está querendo falar no teu coração. Ó, me dê tua atenção. Deus sabia o quão Israel ia tropeçar. Deus sabia que Israel ia errar. Deus sabia que Israel ia trair ele, porque nós estamos falando de um Deus que tem toda a soberania no seu comando. Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas. É Deus que escreveu a história, é Ele que escreve a história. Ele começou a história, vai ter o meio da história e o final da história. E tudo isso é escrito pelo autor, é escrito pelo Criador, tudo isso é movido pela soberania de Deus. Então Deus sabia que Israel ia falhar. Por isso que está escrito na Bíblia, os acertos e os erros de Israel. Por isso está escrito na Bíblia quem Deus é, o caráter de Deus, o amor de Deus, o cuidado de Deus, os planos e propósitos de Deus. Está tudo escrito na Bíblia, para o nosso ensino, para o nosso aproveito. Aleluia, glória a Deus. Então, Deus sabia que eles iam tropeçar, mas sempre Deus criou um meio de trazer novamente o povo de Israel para perto dele. Não importa os meus tropeços, me dê tua atenção, não importa onde eu já errei. O que me importa é se eu tenho aprendido a me levantar. Porque é um salmo que diz que o justo, ele vai cair até 7 vezes, mas 7 vezes ele levantará. Porque não tem somente a ver com a minha perfeição. Deus não quer a minha perfeição. Sabe o que Deus quer de mim? A minha dependência. Eu aprender a depender dele. Deus quer que você aprenda a depender dele. Então a questão não é só eu permanecer de pé. Isso é a vontade de Deus. Deus quer que eu permaneça. Mas também Deus quer que eu aprenda a me levantar quando eu caio. Deus quer também que eu aprenda a confiar nele quando eu caio. Quando muitas pessoas se afastam do Senhor e a frieza espiritual toma a vida dela e o pecado toma a vida dela. Na consciência dela a culpa fica ali, acusando, né? Você pecou, você não tem jeito, Deus te abandonou, Deus não te ama, porque Deus te amasse, Deus não tinha permitido você cair, não tinha permitido você trair, não tinha permitido você roubar, enfim, não importa o pecado. Mas a culpa fica ali na nossa mente. E a Bíblia vai dizer que o arrependimento produzido por Deus, ele vai produzir uma tristeza no meu coração. E Deus vai me levar a um lugar de eu reconhecer que eu preciso de salvação, que eu preciso de redenção, que eu preciso novamente a me reconciliar com Ele. Deus, através desse vídeo, está falando com pessoas aqui. Eu quero voltar a me reconciliar com você. Não importa quantas vezes você caiu, o que importa é você aprender a se levantar. E você entender que não é na força do teu braço, não é através de rituais religiosos que Deus vai te levantar, vai te perdoar. Não, não é. É através de Jesus Cristo. É através da fé em Jesus Cristo. Jesus morreu por nós. Ele entregou a vida dele naquele madeiro por nós. E a Bíblia vai dizer que por suas pisaduras fomos sarados. Né? O castigo que estava sobre ele hoje nos trouxe a paz. Né? O importante é eu ter paz com Deus. Me dê tua atenção. Às vezes a minha vida não pode estar tudo dando certo. Mas o mais importante é eu ter paz com Deus. O mais importante é você ter paz com Deus. Então o livro de Oséias, ele nos dá essa oportunidade de nós refletirmos na profundidade do amor de Deus. Se você vai ver esse vídeo, se você vai gastar um tempo a ouvir essa palavra, é Deus que está falando com você, dizendo, ainda há tempo, né? Volta para mim, se arrependa, deixa que eu venha transformar a sua mente, deixa que eu venha limpar novamente as suas vestes, para que você venha continuar
a caminhar no caminho que eu tenho preparado para você. Deus é um Deus de recomeço, né? Vivemos num tempo difícil, muitos são as informações, muitos são os ensinamentos, enfim, há uma confusão religiosa nesses dias. Mas a palavra de Deus, ela é imutável. E o livro de Oséias mostra ele, por mais longe que o homem venha a ficar longe de Deus, Deus sempre vai dar uma oportunidade de arrependimento. Deus sempre vai dar uma oportunidade para esse homem se arrepender e voltar novamente o coração e a vida dele na mão e na presença de Deus. A Bíblia vai dizer no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, olha o que Deus vai dizer, né? Olha o que Deus vai falar aqui, o porquê que o povo de Israel estava vivendo naquela situação. Porque o povo de Israel tinha entrado num adultério espiritual. Porque o povo de Israel tinha voltado o coração deles à idolatria. O porquê daquilo ali. E Deus vai responder em Oséias 4:6. Olha que Deus vai dizer: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Deus está apontando a infidelidade de Israel, o adultério espiritual de Israel, os distanciamentos de Israel da presença dele, das leis dele, né? Das leis que ele tinha deixado o povo andar nela. Né? Esse distanciamento, Deus está dizendo, vocês estão sendo destruídos, porque está ali faltando conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento de Deus. Conhecimento do amor de Deus, do cuidado de Deus. Ei, Deus não deu leis para aquele povo para punir eles. Deus não deu lei para eles, para escravizar eles, não. Deus deu a lei para eles, para mostrar a eles a profundidade do amor dele. Para mostrar a eles a profundidade do cuidado dele, porque nós temos que lembrar de uma coisa: o pecado deformou o homem. O pecado, quando ele entra dentro do jardim do Éden, ele separa o homem de Deus. O pecado, ele entrou na vida do homem, ele deformou o homem, ele deformou o nosso caráter. O pecado deformou a nossa personalidade, o pecado deformou, né? Entrou orgulho, entrou cobiça no coração do homem, entrou a maldade no coração do homem, né? A corrupção entrou no coração do homem. Então Deus deu a lei ao povo de Israel para apontar o amor e o cuidado deles para aquele povo. Só que muitas das vezes eles não entenderam. Por quê? Porque eles viam as leis, né, como o modo de regra. E Deus não deu a lei somente para ser regra para eles. Deus deu a lei para eles aprenderem a se relacionar com Deus. Porque o meu povo está sendo destruído, porque está lhe faltando relacionamento. Porque só quando você relaciona, você vai conhecer uma pessoa. Deus está dizendo, eles estão sendo destruídos. Muitas das vezes eles caíram, eles tropeçaram. Muitas das vezes eu usei outras nações como vara de correção na vida deles. Muitas das vezes a cidade foi destruída. Muitas das vezes eles pereceram porque faltou a eles relacionamento comigo. Faltou a eles o interesse deles me conhecer, conhecer o meu coração, conhecer a minha vontade, conhecer o meu caráter, conhecer o meu amor. Me dê tua atenção. Quando a gente tem uma revelação profunda do amor de Deus, a nossa vida nunca mais vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. Porque quando a tentação vir, a graça do Senhor, ela vai vir, ela vai me capacitar, ela vai me lembrar do amor de Deus por mim. Porque João 3,16, o que está escrito? Deus me amou, Deus amou o mundo, Deus amou você de tal maneira que deu o único filho dele, né, o filho dele unigênito para morrer, né, para perecer, para todos aqueles que nele crê, para que não venha perecer, mas para que venha até a vida eterna. Deus enviou o filho dele para que eu e você viesse ter uma vida eterna. Deus enviou o filho dele para morrer por mim e por você, para que a gente venha voltar a ter relacionamento com ele, né? Então, assim, eu estou falando nessa manhã de um Deus vivo, né, de um Deus poderoso. Quantas das vezes eu caí? Quantas das vezes eu tropecei? Quantas das vezes eu pensei que Deus não me amava mais, que Deus não ia me querer mais, que os planos de Deus para mim tinham acabado? Então, quando eu vou para o livro de Oséias, o Senhor faz entender que a questão não é o meu erro, que Deus sabia que eu ia errar. Me dê atenção, Deus sabia que você ia errar. Deus sabia que você ia tropeçar. Por isso que Ele enviou Jesus, o sacrifício perfeito por mim e por você.
É através de Cristo agora que eu me arrependo e eu me levanto, eu continuo minha caminhada na presença dele. Deus quer que você se arrependa e volte a caminhar na presença dele. Essa é a vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se está fazendo sentido para você que está ouvindo esse vídeo, né, o que o Senhor está dizendo, né? Mas está aqui, né, para a gente fechar, né, essa palavra. Né? Foi uma palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã, porque há muitos nesses dias que estão presos na culpa, há muitos nesses dias que estão desapercebidos, porque realmente os dias são trabalhosos, os dias estão curtos. Né? Muita responsabilidade, há um cansaço espiritual, há uma fadiga espiritual. A gente vai para a internet, todo dia tem um escândalo, todo dia tem uma corrupção, e aquilo vai entristecendo o nosso coração, e aquilo vai fazendo a gente perder muitas das vezes a esperança. Mas o Senhor, através dessa palavra de Oséias, Deus está dizendo, né, por mais infiel que a gente seja, se a gente se arrepender, ele está disposto aqui, como Oséias, nos aceitar de novo, né? Limpar nossas vestes, porque é Ele que cuida de nós. É Ele que cuida de nós. Não importa o quão longe eu tenha ido, Deus sempre está disposto a me aceitar novamente, se eu me arrepender verdadeiramente, confessar a Ele os meus pecados e entender, me dê atenção, que eu dependo dEle. Eu não posso me mover pela força do meu braço, ou me mover estriblando no meu entendimento, ou me apoiando nos meus títulos, no meu conhecimento, ou apoiando, né, na minha vida, eu fazendo somente as coisas. E muitas das vezes pegando e empurrando meus problemas com ele debaixo do tapete. Deus é um Deus que vê, Deus é um Deus que ouve. E Deus está dando uma oportunidade para mim e para você nessa manhã. Nós precisamos conhecer mais a profundidade do amor de Deus por nós. A Bíblia vai dizer aqui, então, que o livro de Oséias, ele demonstra o profundo, né, fiel amor de Deus. Mesmo diante da infidelidade, da idolatria de Israel, né, personificada na relação do profeta com a sua esposa infiel, Gomer, né? Aqui a Bíblia vai dizer, o livro é um chamado ao arrependimento. O livro de Oséias fala as consequências da desobediência e a promessa de restauração e perdão divino. A mensagem central do livro fala do amor incondicional de Deus e a importância, aleluia, de um relacionamento e um conhecimento fiel a Ele, em vez de adorá-lo de modo hipócrita, né? O que Deus não aceita é nós ter uma adoração a Ele hipócrita, uma adoração a Ele, porque muitos falam de Deus. Ah, Deus te abençoe. Não, se Deus quiser, fala de boca, mas o coração está longe de Deus, né? Não reconhece as suas falhas, não reconhece os seus pecados, não assume a responsabilidade, muitas das vezes, do seu pecado e chama para si, Senhor, eu tenho pecado, eu tenho cometido maldade contra o Senhor, eu tenho pecado contra a minha casa, eu tenho pecado contra as pessoas, eu tenho cometido muitos pecados, Senhor. Eu quero pedir perdão ao Senhor, pedir que o Senhor me ajude, me liberta, Senhor, me restaura, Senhor. Eu quero que o Senhor gere em mim arrependimento verdadeiro. Eu quero que o Senhor transforme a minha mente. Eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Essa é a adoração que Deus procura. Pessoas que reconheçam que depende dEle, dependência de Deus. O livro expõe a infidelidade espiritual de Israel, a aliança com Deus. O livro também fala da falta de conhecimento de Deus no sentido de uma relação pessoal com Ele, de modo comprometido. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus quer. Deus quer de nós um relacionamento verdadeiro, um relacionamento real, né? Aqui vai dizer para nós, né? Ele de modo comprometido, né? A aplicação do livro de Oséias fala sobre o amor incondicional de Deus. O amor de Deus, ele é persistente, mesmo quando o povo falha e se afasta. Dentro do livro de Oséias, Deus está mostrando que o amor dele é persistente. E é por isso que às vezes o Senhor colocou você para ouvir esse vídeo. Eu não sei onde esse vídeo vai chegar. Eu só estou produzindo esse vídeo.
Se for para uma alma, amém, glória a Deus. O que importa é o nome do Senhor ser glorificado. Né? Então, o amor de Deus, ele é persistente. Deus deseja restaurar o relacionamento com aqueles que se perderam. Deus ama apesar dos erros, apesar dos meus erros, dos seus erros. Apesar do erro do povo de Israel, Deus sempre amou a eles. Deus nos ama. Deus nos ama. Mas nós temos que ter conhecimento do amor de Deus. E nós só conseguimos ter esse conhecimento do amor dele através do relacionamento com ele. A mensagem de Oséias assegura que Deus ama o seu povo de forma incondicional. E ele anseia por um relacionamento genuíno. Deus busca um relacionamento verdadeiro e genuíno para com ele. Eu, às vezes, não soube me expressar com mais clareza, né? Porque o livro de Oséias é um livro muito profundo. Mas uma coisa eu posso dizer, eu tenho experimentado o amor profundo de Deus. Porque quando eu examino a minha vida, né? Eu vejo quantas das vezes eu errei, quantas das vezes eu tropecei, quantas vezes eu me afastei de Deus, quantas das vezes, né, eu fui enganado pela cobiça do meu coração e inclinei a pecado. Quantas das vezes? E mesmo quando eu pensava que Deus não me amava mais, que Deus não tinha um plano para a minha vida, quantas das vezes ele usou pessoas, ele veio pela palavra dele, ele veio através de um vídeo como esse, usando alguém, e me trazendo novamente para o arrependimento, me trazendo novamente para perto dele, e dizendo para mim, né, eu sei que você errou, eu sei que você vai errar, mas eu quero saber se você está aprendendo a se levantar e se você está aprendendo a depender de mim quando você cai. Porque só Deus pode nos levantar, só Deus pode nos restaurar, só Deus pode nos curar, mais ninguém pode. A religião não pode, só Deus tem esse poder. Então que essa palavra ela venha entrar no teu coração nessa manhã, que você venha estar refletindo sobre essa palavra. Eu encorajo a você a meditar no livro de Oséias, a pesquisar sobre a história do livro de Oséias. Não leve mais a sua vida de qualquer maneira. Não leve mais a sua vida afastada dos caminhos do Senhor. Não fique falando Senhor, Senhor, mas o seu coração, a sua vida não condiz à vida de Deus. Deus quer nos transformar. Deus quer nos restaurar. O amor de Deus é incondicional. Ainda a porta da graça está aberta, ainda há tempo. Amém? Glória a Deus. Quero fazer uma oração por você que está aí. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado por esta palavra. Pai, o teu amor, ele é incondicional. O teu amor, ele é profundo, Senhor. Na história de Oséias, a gente aprende, Pai, por mais que a gente erre, por mais que a gente tropece, basta a gente se arrepender, Pai, e voltar o nosso coração ao Senhor, voltar, né, e a gente falar que a gente depende do Senhor, mostrar essa dependência. O Senhor sempre está nos disposto a nos perdoar, a nos restaurar, a nos levantar e nos dar um novo começo. O teu amor é poderoso, o teu amor, ele nos cura, ele nos traz esperança. Pai, que essa palavra venha trazer fé e esperança para aqueles que hão de ouvir essa palavra. E que a tua presença seja real através dessa palavra, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa nossas iniquidades e transgressões. Perdoa a nossa idolatria, Senhor. Perdoa as nossas mentiras. Perdoa a nossa hipocrisia, Senhor. Nos cura, Senhor. Nos restaura, Senhor. É a minha oração. No nome santo de Jesus. Que pessoas sejam libertas, transformadas, restauradas, Pai, através desse vídeo, Pai. Pai, ouve a minha oração, Senhor. Ouve o meu clamor, Senhor. Que o teu nome seja glorificado através desse vídeo, através dessa transmissão, no nome do Senhor Jesus. Amém? Sou grato a Deus por mais essa oportunidade. Aquilo que eu não consegui expressar em palavras, que o Espírito Santo venha estar trabalhando na sua mente e dentro do seu coração, trazendo luz e entendimento. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus.
Tchau.